Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que está assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Os discípulos estavam com uma visão muito terrena a respeito do reino dos céus. É até um paradoxo, mas essa é a verdade. Julgavam eles que Jesus assumiria um trono terreno. E aí então ele haveria de escolher os seus poderosos, e dentre os seus poderosos, os primeiros seriam os seus discípulos. E eles tinham esse pensamento de maior e menor segundo as medidas do seu mundo, daquela época. Então Jesus, para responder aquela pergunta que foi feita a ele, quem é porventura o maior no reino dos céus, Jesus então chama uma pequena criança e apresenta essa criança aos discípulos, de modo que eles acabam entendendo que se não agissem, não vivessem, não pensassem como uma criança, não entrariam no reino dos céus, o que seria pior. Mas se agissem como uma criança, eles seriam os maiores do reino dos céus. Ao olharmos para uma criança, ao olharmos então para essa situação, para esse momento em que Jesus apresenta essa resposta, quem é o maior no reino dos céus? Nós entendemos então que Jesus apresenta a uma criança porque a criança tem confiança no seu pai. Tem confiança nos seus pais. Então, o maior no reino dos céus é aquele que tem confiança em Deus. Ele tem um coração que confia em Deus. Tão somente em Deus. Ele não ele não é cético, ele não é arrogante, ele não duvida daquilo que vem da parte de Deus. Ele simplesmente confia em Deus. Você já viu um bom pai cuidando de seu filho? O bom pai é aquele que chama seu filho e o seu pequenino filho atende o seu chamado, e esse bom pai pode levá-lo para qualquer lugar porque o seu filho não vai questionar, não vai brigar, não vai dizer por que você está me levando para lá, por que você não me leva para o outro lado. O bom pai então consegue do seu filho a sua confiança. Meu amigo, minha amiga, nós temos um Deus que é bom. Ele é o Pai Celeste. Se nós confiarmos nele, como uma criança confia no seu pai que é bom, então nós estamos no caminho de sermos os maiores do reino dos céus. Porque temos que ter o nosso coração aberto para o Senhor. Há muita gente que se aproxima de Deus, mas cheia de dúvidas a respeito da própria pessoa de Deus. Faz uma imagem distorcida de Deus. Imagina um Deus, um ser outro que não aquele revelado nas Escrituras. Isso não é depender de Deus. É depender da sua própria razão, das suas próprias paixões. E certamente não poderá experimentar o gozo que é ser filho de Deus. A condição para ser o maior do reino dos céus não é apenas ter um coração que confia em Deus, mas ter um novo coração. Meu amigo, minha amiga, quanta gente acaba até se passando pelo batismo das águas. Quanta gente acaba até se filiando oficialmente em uma igreja. Quanta gente acaba até mesmo assumindo cargos na igreja, mas tem ainda o coração do velho homem. Ainda não abandonou os seus vícios,
ainda não abandonou o seu mau comportamento dentro de casa, ainda não abandonou os seus velhos hábitos que desagradam e entristecem todos aqueles que estão ao seu redor, ainda é iracundo, ainda é irritante, ainda é intolerante, ainda é arrogante, ainda é orgulhoso e se declara filho de Deus. Meu amigo, minha amiga, o maior no reino dos céus, aquele que vai entrar no reino dos céus, tem um novo coração. A palavra de Deus nos ensina que quem está em Cristo é nova criatura. Ora, como pode ser nova criatura alguém que passa pela igreja, ouve a palavra de Deus, está atento à leitura da palavra de Deus, está seguindo aquilo que a igreja orienta, mas dentro de casa um verdadeiro demônio? Como é que pode se declarar crente? Como é que pode se declarar um filho de Deus? Que tipo de testemunho poderá estar dando? Quem está em Cristo é nova criatura, tem um novo coração. Lembre-se disso. Tem um novo coração, como uma criança. Exatamente como uma criança. E como uma criança tem um coração humilde. Aquela criancinha que Jesus chamou para si, ela simplesmente foi ao encontro de Jesus. Simplesmente ela sentou-se no colo de Jesus. Ela deixou-se ser mostrada para os discípulos. Ela não questionou, ela não resistiu, ela foi ao encontro de Jesus, porque tinha o seu coração humilde. Quantos não se submetem à vontade de Jesus? Quantos olham primeiro para dentro de si, para os seus próprios recursos, para a sua vaidade, para o seu orgulho e se recusam a ir na direção dos braços de Jesus? Tais pessoas não podem se considerar maiores no reino dos céus e também, quem sabe, nem sei se entrarão no reino dos céus. Por isso, meu amigo, minha amiga, quem é o maior no reino dos céus? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa viver verdadeiramente no reino dos céus como uma criança, como uma nova criatura, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que seja assim, em nome dele. Amém.